para ser edificado pela palavra. As nossas crianças podem ir lá para o departamento infantil, amém? Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigada por este dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de receber do Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado com tanta graça, aquilo que o Senhor tem nos mostrado, nos guiado, nos direcionado. Senhor, nós Te amamos de todo o nosso coração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós Te amamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia, você pode se sentar. Obrigada, louvor. Aleluia. Eita. Deixa eu abrir aqui. Pastor, esse público tá... Ó, pastor Joselito. Pastor Joselito é o nosso... não sei nem o que chama, marceneiro, ajudador, não sei o que, pastor, um monte de coisa aí. Amém? Seguinte. Sabe, eu quero trazer algo para vocês hoje. E algo que eu vou falar, algumas pessoas aqui que já me conhecem, já sabem, que de tempo em tempo eu chego aqui como uma mãe, né? Para vocês. E sabe, esse é o meu sentimento hoje, assim, aqui, né? Quando você que tem filho, você sabe, às vezes você está ali, você chama os seus filhos para ter uma conversa com eles, porque você quer que eles sejam melhores, sim ou não? Você nunca vai chamar o seu filho e vai falar assim, olha, você está errando, eu quero que você continue errando, porque o seu erro vai te levar para um lugar muito ruim e eu vou te aplaudir quando você chegar lá. Eita, isso não é verdade. A gente como pai, a gente como mãe, a gente não faz isso, sabe? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 6, no versículo 25. Mateus 6, no versículo 25, você já achou aí? Amém. Aleluia. Fala o seguinte, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí pula para o versículo 34, por favor. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Amém? O que a palavra está dizendo? A sua Bíblia está dizendo isso, querido? E você está lendo isso na sua Bíblia? Sabe, eu quero falar com vocês sobre paz. Pastor Alexandre falou, acho que tem uns 2 finais de semana que ele falou sobre isso, sabe? E eu quero te dizer que paz é um lugar, não é um sentimento. Fala comigo, paz é um lugar. Porque nós estamos em um lugar, a nossa vida está em um lugar que é um lugar de paz. Abra sua Bíblia também lá em Filipenses 4, no versículo 7, por favor. Abra no 6, Ana, por gentileza, 4, 6. O 6 primeiro, por favor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. O 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos onde?
O que a palavra diz? Em Cristo Jesus. Então, olha só. Quando a gente pega aqui Filipenses 4, no versículo 7, que fala que vai guardar o vosso coração e os vossos pensamentos, ou seja, vou resumir isso aqui, vai te guardar em Cristo Jesus. E aí você vai usufruir da paz de Deus. A paz de Deus, ela é um lugar, é onde você precisa estar. Não é, no dia que eu fizer isso ou aquilo, eu vou ter paz. O que move, o que te dá paz, não é a circunstância que você está vivendo. Independente da circunstância que você vive, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. O que é ultrapassar todo entendimento? Ultrapassar todo entendimento é: amanhã eu preciso fazer algo que eu ainda não tenho certeza. Como nós lemos lá em Mateus 6, o 35, que fala: cada dia o seu mal, cada dia o seu problema. Então, se eu preciso resolver algo amanhã, por que eu estou me enchendo de amanhã hoje? Sabe, é interessante quando a gente vê ali no deserto, que o povo de Israel estava no deserto, e o maná, ele era diário. Se o maná de hoje fosse guardado para amanhã, ele apodrecia. O que Deus estava falando? Olha só, o que é para hoje, é para hoje. O que você precisa para hoje, você tem hoje. Porque paz é um lugar, não é uma condição. Eu vou ter paz se eu tiver as minhas contas pagas. Eu vou ter paz. Quem é solteiro fala: no dia que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa. No dia que eu tiver filho, eu vou ser feliz. Aí tem filho. Eu quero outro filho, porque agora eu tenho um menino, agora eu quero uma menina, então eu preciso ter outra paz. Aí você coloca os meninos na escola. Eu só vou ter paz se eu comprar os melhores materiais escolares. Eu só vou ter paz se eles tiverem os melhores tênis, as melhores roupas. E aí você vai se enchendo de querer paz, 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 paz. E você entende que paz é um lugar e você está em paz. Independente se você está solteiro e não casou ainda, existe paz para você. E se você está casado e não tem filho ainda, existe paz para você. Se você tem um filho e quer outro, existe paz para você. Tem algumas pessoas que já estão no nível: eu quero neto, eu quero neto. Existe paz para você. Existe paz para vocês. Existem pessoas que estão diante de circunstâncias e estão atribuladas, estão ansiosas, e o Senhor está dizendo: a paz que eu deixei para vocês é o que vocês vão usufruir. E sabe, muitas vezes nós estamos em um lugar, entenda, não é um lugar físico. Nós estamos em um lugar onde nós não conseguimos ter paz. E pensando sobre isso, eu vou dar a matéria Caráter de Deus novamente, daqui um tempo ainda. E eu comecei a estudar sobre isso. E sabe, lá fala que Deus é um Deus de paz. Por que Deus é um Deus de paz? O que é o contrário da paz? Tribulação, ansiedade. Então, se Deus é um Deus de paz, Ele não é um Deus de tribulação. Ele não é um Deus que te coloca em uma situação onde você está olhando e você está dizendo: eu não tenho paz nisso. Aí a gente pega aqui Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração. O coração de quem? De quem está em Cristo Jesus. Mas você sabe que muitas vezes a sua falta de paz é porque você está em um lugar, e entenda, o lugar que eu estou falando não é aqui. Você está na QE 40, conjunto não sei quanto, lote 3. Eu nunca lembro o endereço da nossa igreja, eu só sei que é QE 40. Eu ligo: amor, qual é o endereço da igreja? 12 anos que nós estamos aqui, eu ainda não aprendi, ainda não decorei. Não decorei nem a senha do cartão dele, imagina se eu vou decorar o endereço da igreja. Nem o meu, eu ligo para ele: amor, qual é a senha desse cartão? Aleluia. Enfim, vamos continuar. Entenda que muitas vezes você não está vivendo uma paz, porque você está fora do lugar que você deveria estar. Ficou quieto aqui agora.
E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, que aí eu vou, agora, vamos começar a engrossar o nosso caldo. Olha só, imagina se hoje fosse o último dia da nossa igreja. Imagina se hoje eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, olha só, é muito bom, igual a Xuxa, é bom estar com vocês, brincar com vocês, né? Mas sabe, foi muito bom esse tempo que nós passamos juntos, mas hoje é o último dia dessa igreja. Se despeça da pessoa que está do seu lado. Meninos, desliguem o celular, amém? Desliguem o celular. Prestem atenção no que nós estamos fazendo aqui e entendam o seguinte, hoje é o último dia. Acabou, acabou. Você vai para sua casa hoje. Tchau. E amanhã você vai fazer o quê? Você vai procurar outra igreja? Hoje você vai ficar triste porque nós não nos encontraremos mais como igreja Verbo da Vida no Guará? Você já pensou nisso? E se por acaso aquela igreja fechar? Se por acaso essa igreja fechar? Gente, olha só, eu não estou falando necessariamente de um lugar de 4 paredes, porque tem uma igreja naquela direita e tem uma igreja naquela direita. Para não errar, na direita e na direita. Está entendendo? Tem igreja ali, tem igreja acolá, tem igreja ali, tem outros Verbo da Vida Ceilândia, Itaguatinga, Paranoá, Asa Sul, Ceilândia. Você pode ir para outro lugar, mas a pergunta é, você quer ir para outro lugar ou você quer continuar congregando aqui? E queridos, para nós estarmos congregando aqui, eu quero te dizer, precisa ter paz no nosso coração. E que paz é essa? A paz que nós estamos no lugar certo. Está comigo? Você está tentando, você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu falo que paz é um lugar, e eu estou dizendo que nós temos paz neste lugar. Eu te coloco em um lugar espiritual e te trago para um lugar físico. Mas entenda, a Igreja Verbo da Vida do Guará, ela não é só um lugar físico. Hoje de manhã, muitos homens se encontraram na casa do Márcio para tomar um café com comunhão com ele. E ali houve um mover e foi uma igreja naquele lugar. Não é como aqui, que teve louvor, depois dízimos e ofertas, depois a palavra, depois no final perguntando quem quer oração por cura. Não é isso, mas é um movimento de igreja. Porque existe um lugar. E eu quero te dizer, querido e querida, você faz parte deste lugar que Deus te colocou. Deus te plantou neste lugar. Tem um livro, Kate Butter, manteiga, né? Butter, manteiga. Mas não fala butter, é outro nome lá, mas enfim. O nome do livro é Plantando Igrejas. E neste livro, que é um livro muito bom, ele fala que uma igreja, ela não pode simplesmente nascer da ideia de alguém. Ela nasce, uma igreja nasce. E para que uma igreja nasça, ela não está ligada necessariamente a uma única pessoa. Porque, querido, se a gente tivesse ali, eu tenho a chave da igreja, meu marido, né, que é meu pastor, meu marido tem a chave da igreja, aí a gente chega aqui 4:30 da tarde, aí não vem o diácono, não vem o pastor Joselito para ajudar, não vem o pastor José Carlos para ajudar, não vem você para congregar aqui. O que eu estaria fazendo aqui? Calma que vai melhorar, o que eu estou querendo dizer. E aí, olhando, buscando na palavra, sabe, tem 2 coisas que acontecem na Bíblia, que vem falando sobre propósito. Porque o que é uma igreja, querido? A igreja é um lugar onde nós nos reunimos. E aí eu quero falar com vocês sobre a Torre de Babel e sobre Betel. E vou fazer uma ligação de todos eles. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 11.
Pode colocar do 1, por favor. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. E aí, olha só. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Ia ler ali, mas deixa eu abrir aqui. Para vocês entenderem algo, quando a Torre de Babel ela foi projetada, antes da torre, ali que a gente vê em Gênesis, acho que é 6, Gênesis 6, teve o dilúvio. Presta atenção aqui para você entender sobre a Torre de Babel e onde eu vou querer chegar com isso, amém? Teve o dilúvio. Então, o que foi o dilúvio? O dilúvio foi, resumidamente aqui, nós vamos falar sobre isso. Foi o juízo de Deus para aquele povo que era cruel, que era mau. E aí, depois que Deus fala com Noé, para ele construir a arca, passa-se 100 anos. Então, a gente fala assim, nossa, foi o juízo de Deus e destruiu todo mundo. Você conhece alguém que tem 100 anos? Imagina Deus, no dia que aquela criança nasceu, e no dia que ela fez 100 anos, todo esse tempo que ela viveu. Ou seja, uma pessoa que tem 100 anos hoje, que nasceu em 1926, olha o tanto de coisa que ele passou. Eu tenho um tio que nasceu em 1919, morreu em 2023, né? 23 ou 24, ou seja, ele teve mais 100 anos. Ele passou por guerra, ele passou por uma outra pandemia, não como a nossa, mas ele passou por pandemia. Ele passou por pobreza, ele teve que andar num pau de arara, da Bahia até o Goiás. Então, ele viveu tanta coisa. Agora você imagina, vamos lá. Esses 100 anos, Deus estava falando com o povo assim, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E aí vem o dilúvio. Então, depois do dilúvio ali, vem a família de Noé, ela é protegida, ela é resgatada, ela é restaurada, e aí ela cresce, e aí depois passa um tempo, e aí chega na Torre de Babel. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha só, a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocavam-se para o Oriente e achavam um vale na terra de Siá e passaram a habitar ali. Aí ele vem falando e tal, aí o 5. Não, o 3 ainda. E disseram uns aos outros. Eu estou lendo Gênesis 11, 3, tá? Acho que eu nem falei, né, que eu ia ler isso. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Olha só, vem aqui comigo. Teve o dilúvio, acabou em água. Então, o que eles pensaram? Se a gente fizer uma torre, por mais que chova, a gente vai estar lá em cima. Olha isso. A gente vai estar lá em cima, vai tocar o céu. Ou seja, nós queremos a influência de Deus na nossa vida. E entenda comigo. Olha só como é interessante, quando você começa a estudar sobre isso, que uma das coisas que estava no coração deles, como a gente vê aqui depois, no 5 e no 6, eu vou ler daqui a pouco, o que estava no coração deles é que eles queriam ter a influência sobre as pessoas. Por quê? Porque se você está em um ambiente onde só você está em um lugar, você está em uma terra onde só você tem entendimento de quem é Deus, o que Deus pode fazer, você automaticamente é um influenciador daquelas pessoas. Então, uma torre de Babel, e aí vem aqui no 5, Deus fala, então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse,
O povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem para que um não entenda a língua do outro. O que estava acontecendo aqui? O que Deus fez? Deus olha e fala, vamos descer e vamos confundir. Na nossa linguagem de hoje seria mais ou menos assim, todo mundo fala português. Aí vai ser assim, ó, essa metade aqui vai falar inglês, essa metade aqui vai falar, esse povo aqui vai falar alemão, aquele outro ele vai falar francês, o outro ele vai falar espanhol. Foi mais ou menos isso, ele dividiu as línguas. Então, nessa divisão das línguas, cada um foi para um canto, houve uma dispersão. E o que eu estou te falando com isso? Onde que eu quero chegar quando eu falo sobre igreja? Existem igrejas hoje, querido, que elas nascem de um momento, presta atenção, elas nascem de um momento, de um coração de pessoas que querem influenciar outras pessoas quando Deus olha e fala, está errado isso. Você entendeu o que eu disse? Que Deus olha e fala, peraí que não é assim. Mas você entende também que quando nós pensamos em igreja, nós olhamos lá na Nova Aliança e fala que nós precisamos congregar. A Bíblia diz, não deixemos de congregar. Como é costume de alguns, isso está lá em Hebreus. Por que é costume de alguns não congregar? Porque não querem congregar. Ah, eu não vou naquela igreja ali porque aquela parede é cinza. Eu não vou porque a parede é preta. Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Querido, nós temos que estar na igreja pelo Senhor, porque lugar de paz é um lugar onde nós estamos. É o lugar onde nós estamos. E você está aqui. Então significa que nós todos juntos fazemos a diferença neste lugar. Porque hoje eu venho, hoje eu ministro, o Enio e os meninos ali fizeram o louvor, pastor Joseli está aqui, aí a gente tem o Wagner ali na porta, a gente tem o Hélio que está trabalhando essa semana, esse mês quase todos os dias, mas ele veio, ele limpou a igreja está limpa porque ele limpou, ele veio que ele não está aqui hoje, mas ele limpou a igreja. Você chegou, as cadeiras estavam no lugar porque ele colocou. Você bebeu água porque juntos os nossos dízimos e as nossas ofertas pagaram a conta de água. Nós temos luz porque nós pagamos a conta de luz. Está um pouco quente hoje porque aquele ar-condicionado ali deu problema, mas foi ontem, a gente vai mandar arrumar. Amém? E está tudo bem. Ou seja, qual é o propósito do nosso coração quando nós nos reunimos? Quando nós nos reunimos? É influenciar as pessoas e dizer que nós somos tão poderosos. E aí o Senhor olha para nós e fala assim, não é nada disso. Nós não podemos ser como Babel. Nós precisamos ser como Betel. Aí continua. Abra sua Bíblia aí também em Gênesis 28, no versículo 10. Ou seja, o que aquele povo queria? Influenciar as outras pessoas. Gênesis 28, no versículo 10. A partir do versículo 10, né? Aqui fala, Jacó e o sonho da escada. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto, tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. Olha só, presta atenção. Lemos ali agora que eles queriam construir uma torre que chegasse aonde? No céu, amém? Então eu estou fazendo uma comparação aqui com o sonho de Jacó, onde ele, no sonho dele, ele vê uma escada que ia do chão, né, da terra até o céu. E aí, uma escada, no 12, né? Cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Você consegue imaginar essa cena? Eu acredito que aqui que todo mundo tem uma criatividade que consegue imaginar. Uma escada que vai daqui até o céu e anjos subindo e descendo. Aí, e acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti, a tua descendência, esta terra em que estás deitado, e a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu acho que foi na quinta-feira passada, não lembro. Eu ministrei sobre a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão fala sobre isso. Deus falou com Abraão. Entenda, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui Deus está fazendo com Jacó aquilo que já era herança dele, que ele tinha dado a Abraão. E que eu vou dizer uma coisa, pertence a você, hoje. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu espalharás, já li esse, o 15. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E, cheio de temor, disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão, fala comigo, a casa de Deus. O que acontece? Vamos lá, deixa eu fazer um resumo aqui para que você entenda o que eu quero te dizer esta noite. Paz é um lugar, amém? Nós temos um lugar de paz. Nós estamos em um lugar de paz. O Senhor conquistou esse lugar de paz para nós, através de Cristo Jesus. Amém? Falei sobre a Torre de Babel, que eles, com a mente deles, falaram, com ideias boas, falaram: nós vamos chegar lá no céu, né? Tá tudo bem, nós vamos ficar livres. Se Deus mandar acabar a terra em água de novo, nós vamos ficar salvos, a salvos. Aí a gente vem aqui e pega Betel. O que é Betel? Fala comigo. Betel é a casa de Deus. Então eu quero dizer para você, as igrejas, elas precisam ter o selo do Espírito. Elas precisam ser casa de Deus. Não como um lugar de influência, simplesmente, mas como um lugar de influência para que haja paz. Você está comigo? Você consegue entender o que eu estou falando? E eu sabe o que eu quero? Eu quero que você entenda e você tenha prazer de congregar. Quando nós falamos, alguém nos visita hoje pela primeira vez, não tinha ninguém, eu quero te dizer. Eu lembrei de uma coisa que o pastor Alexandre falou um tempo atrás. Nós fizemos uma reunião com jovens, não sei, tinha uns 10, 15 jovens, não lembro, tem tempo isso. E ele fez uma pergunta para aqueles jovens. Ele falou assim: você, jovem, convidaria o seu colega, o seu amigo da escola para estar com a gente aqui nesse lugar? De meia dúzia de jovens. O que você acha que eles responderam? Que não. Porque aquele culto que só tinha aquelas 6 pessoas, imagina, eu vou chamar os meus amigos da minha sala para vir para um culto que tem 6 pessoas. O que isso me mostrou? Isso me mostrou, querido, que aquele jovem, naquele dia, naquele culto, ele não tinha noção do que estava acontecendo ali. Agora eu pergunto para você, você tem noção do que está acontecendo aqui? Você tem noção da transformação da sua vida através do que Deus tem para você como casa de Deus? Como uma restauração no seu casamento, uma restauração na sua vida, uma restauração na sua vida familiar, uma redenção, uma proteção, um pertencimento, que é isso que acontece neste lugar. Esta é a verdadeira casa de Deus. Qual é a casa de Deus? A casa de Deus é que eu participo, eu tenho prazer de dizer, eu sou da Igreja Verbo da Vida do Guará.
E lá na Igreja Verbo da Vida do Guará, eu pertenço àquele lugar. E porque eu pertenço àquele lugar, eu faço diferença onde eu estou. E porque eu gosto e eu faço diferença onde eu estou e eu me sinto pertencente deste lugar, eu quero te dizer, convide pessoas para viver a mesma coisa que você vive. Sabe, por mais que você tenha estado longe, eu quero te dizer, é tempo de nos unirmos, é tempo de unirmos forças para que coisas sejam destravadas, não só na sua vida, mas na nossa vida e na nossa igreja. E eu vou te dizer uma das coisas que o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, sobre este acampamento. Meu Deus, o ano passado nós fizemos isso daqui, para as coisas acontecerem. Esse ano as coisas estão acontecendo, o Senhor está dizendo, eu estou abrindo as janelas dos céus e derramando sobre vocês bênçãos sem medidas. É tanto menino que eu não tenho onde guardar. Os meninos chegaram e a gente está assim, o ano que vem a gente vai procurar um lugar maior. Nós fomos lá fazer uma visita esses dias para trás, no caminho, a gente estava assim, né, acampamento Canaã, né, Mireia? Acampamento Betel, acampamento, e eu anotando os nomes, vou atrás desses lugares tudinho, para ver se o ano que vem cabe mais pessoas. Porque este ano de fato foi. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar tantos adolescentes que vocês não vão ter onde guardar. E o Senhor está querendo dizer para nós, hey, provai-me nisso, me experimentem nisso, se eu não vou abrir as janelas dos céus e vai ter tanta gente nessa igreja que vocês vão ter que alugar um lugar maior. Ir para um lugar maior, por quê? Porque as bênçãos do Senhor estão acontecendo na nossa vida. Este é um lugar de Betel, este é um lugar de casa de Deus, este é um lugar que acontece do céu para a terra, querido, e não da terra para o céu. Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui porque Ele nos amou. Nós estamos aqui hoje como líderes dessa igreja, mas pode ser que amanhã, depois que essa igreja fechar, lembra que eu falei, se hoje fosse o último dia? Depois que essa igreja fechar, a gente vai para outra igreja. Você precisa continuar congregando. Você precisa entender que o que Deus tem para você é muito grande e é aqui neste lugar. Esse sentimento de pertencimento não é, eu não posso dizer, eu não posso te dar o selo. Você pertence a essa igreja e você vai ter que ficar aqui e não importa o que aconteça. Tem que ser como o seu Lísias. Seu Lísias viajou, foi para a casa da mãe dele, foi cuidar da saúde dele. Passou o quê? Uns 50 dias para lá? 50 dias ou mais para lá. Voltou para Brasília, o que ele fez? Voltou para a igreja. Porque ele faz parte deste lugar. E aí nós estamos o quê? Não, eu não vou hoje por isso, por aquilo. Queridos, nós pertencemos a este lugar. E no lugar que nós pertencemos, nós fazemos a diferença. E no dia que a gente não vem, a gente faz falta. E aí, como eu estava falando, por que nós muitas vezes não temos paz? Por não estarmos no lugar certo? Ou por não estarmos fazendo a coisa certa no lugar certo? Porque fazer a coisa certa, eu não posso dizer o que é fazer a coisa certa para você. Mas eu quero te dizer, você tem um Senhor. Você tem um Deus que te instrui em todas as coisas. Que te orienta em todas as coisas. A gente sabe o que não é certo. Não é certo pecar. Não é certo fofocar. Não é certo falar mal do outro. Não é certo ficar expondo o irmão. Porque eu vou te dizer, problema todo mundo tem. Amém? Mas não tem ninguém aqui apontando o dedo. Fulano é assim, fulano é ruim, fulano é mau. Não, 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 não. Por quê? Porque aqui é um lugar de paz. E esse lugar de paz, ele precisa gerar pessoas em lugar de paz para usufruir do que está acontecendo aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, por favor. O Senhor é bom. 1 Coríntios 12 vem falando sobre os dons espirituais. Ou seja,
quem nós somos. Olha só, 12:1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, ainda quanto gentios estavam induzidos e levados a ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Aí ele vem falando aqui sobre as manifestações do Espírito. Mas entenda o que ele vem falando aqui, até o 8. Isso, até o 8. Ele vem falando sobre os dons espirituais, sobre sermos igreja. Ele vem falando sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí ele vem dizendo o seguinte, mas a manifestação no 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Vamos lá. Você está aqui nessa igreja? Levanta sua mão assim, fala, eu estou aqui. A Bíblia está me dizendo, pode manter a sua mão levantada. A Bíblia está me dizendo que você tem um dom. E esse dom que você tem, fala assim, eu tenho um dom. Toca na pessoa que está do seu lado. É para o bem comum. Ou seja, quanto mais dons, mais nós somos edificados. E entenda que não são, aqui, não sei, nós temos 50 pessoas aqui hoje, por exemplo, não são 50 dons. É algo que Deus deu para você dentro dos dons que nós temos ali, que Ele vem falando em seguida, amém? Eu já vi algumas pessoas falando que tem uns dons, eu falei, e onde é que está esse dom na Bíblia? Porque os que eu conheço estão lá em 1 Coríntios 12. Então a gente não inventa nome, a gente lê a palavra e a gente entende, amém? Mas você entende comigo que lugar de paz, fala comigo, lugar de paz está cheio de dom. Por isso que é importante nós congregarmos, estarmos cuidando uns dos outros. Mas não somente o congregar, o pertencer. Nós pertencemos a este lugar. Nós pertencemos a algo que Deus tem nos dado. Nós pertencemos a um lugar que nós temos paz uns com os outros. Quando a gente continua lendo, aí a gente lê depois ali 1 Coríntios 13, depois a gente lê 1 Coríntios 14, que vem falando que cada um de nós tem um lugar, cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que é o seu corpo? O seu corpo está vivo. Existe sangue correndo na sua veia, existem células gastando aí, existem neurônios sendo gastos aí no seu cérebro para entender o que eu estou falando. Porque eu estou falando a sua língua. Porque se eu estivesse falando aqui uma língua que você não entendesse, você ia estar assim, não entendo e também não vou fazer questão de entender, porque eu não entendo mesmo. Mas você está fazendo força. Por quê? Porque para existir um corpo, presta atenção no que eu vou falar. Para existir um corpo, é importante que haja força. Você está aí sentado neste lugar. Você está dizendo para o seu cérebro, fique sentado, não fique em pé. Você está dizendo para o seu cérebro, presta atenção no que está sendo dito. Você está dizendo para o seu cérebro, não durma, não durma. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, não durma, não durma. E o que é o corpo de Cristo, querido? O corpo de Cristo é uma reunião de filhos de Deus. Essa pessoa que está do seu lado é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Quem está nos servindo hoje é filho de Deus. O Wagner é filho de Deus, Everaldo é filho de Deus. Ali o pessoal da multimídia, Ana Lúcia, filha de Deus. Tiago, filho de Deus. Gente, a ministração do Tiago quinta-feira foi muito boa. Assista no YouTube.
Não foi? Quem estava aqui? Foi muito boa. Na verdade, esses nossos estudos na quinta-feira estão muito bons, não são? Fala a verdade, é muito bom, muito bom. É muito bom congregar. Abra sua Bíblia aí rapidamente, em Efésios 2,19. Aleluia. Efésios 2,19. Vou resumir de novo. Tem gente que fala assim, nossa, vai resumir de novo. Gente, eu sou professora. Eu quero que você saia daqui entendido do que eu quero falar, amém? Estava até falando esses dias, falei, gente, as pessoas que me ouviram falar lá no começo do meu ministério, há 12 anos ou mais atrás, coitados, viu? Eu falava muito rápido, eu esquecia de terminar o exemplo que eu dava. Oh, meu Deus. Quem está aqui me ouviu desde o início, muito obrigada por permanecer. Amém? Eu sei que tem gente que pastor José Carlos é um, irmã Cléo também, né? Aquela coisa, será que pode sair algo bom dali? Saiu, viu, pastor? Olha só, Efésios 2,19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E eu quero dizer algo para você aqui, dentro desse contexto que nós estamos falando. Quem é você? Você é concidadão do céu, membro da família de Deus e pertencente à Igreja Verbo da Vida no Guará. Um lugar de paz. Um lugar de paz. Sabe? Quando a gente entende que nós somos igreja, eu sou igreja. Você é igreja, você usufrui e você manifesta o poder que existe em você onde você está. Se você estiver em um lugar onde aquelas pessoas precisam de oração, você não precisa dizer, olha só, vá lá na minha igreja, na quinta-feira, tal hora, para receber a oração, ou no domingo, tal hora, para receber a oração. Você pode orar naquele momento, porque você faz parte do corpo de Cristo. E o congregar, o estar junto, o estar reunido, o que acontece? Nós não estamos aqui, queridos, pelos nossos próprios propósitos, mas nós estamos aqui pelo propósito do Senhor. Nós não somos Babel, nós somos Betel. Nós não somos aqueles que estão olhando para nós mesmos querendo benefícios, mas nós estamos como Paulo. Ei, eu oro para que vocês sejam acrescentados. Como ele fala aí em Filipenses 4,19, o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades, segundo a riqueza dele, para que aumente, para que vocês sejam aumentados. O que nós faríamos, queridos, se hoje fosse o nosso último culto? Eu não sei você, mas eu ficaria triste. Você ficaria triste? Uma igreja que fechou? Uma igreja que morreu? Não é uma igreja que fecha, é uma igreja que morre. Para que essa igreja não morra, o que precisa? Que haja vida, que haja sangue, que haja célula, que haja circulação, que haja movimento, que haja entre nós cura. Porque a nossa igreja, eu até anotei aqui, a nossa igreja é um lugar de viver em comunidade. Foi bom hoje de manhã, lá na sua casa, Márcio? Eu sei que tem homens que estão aqui que não estiveram lá, mas eu quero te dizer, a próxima vez que acontecer, esteja presente. Nós tivemos aqui uma reunião de mulheres, algumas mulheres não puderam estar aqui, outras nem se lembraram de estar aqui. Eu quero te dizer, foi muito bom, porque é um lugar de comunidade. A nossa igreja é um lugar de pertencimento. A nossa igreja é um lugar de redenção. O que é redenção? Ser comprado de novo. Nós fomos comprados de novo. Nós sabemos disso, nós vivemos isso. A nossa igreja é um lugar de presença do Senhor. Porque, como diz a música, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A nossa igreja é um lugar de fogo.
A nossa igreja é um lugar de manifestação do Espírito. A nossa igreja é um lugar de clareza. A nossa igreja é um lugar de direções assertivas. Meu Deus, a nossa igreja é um lugar de direcionamento. A nossa igreja é um lugar onde nós temos um plano, onde nós temos uma voz, onde nós temos um guia. Sabe quando o Senhor falou com Moisés? Desculpa, quando o Senhor falou com Abraão. Falou com Moisés também, mas em outra situação. Quando Deus falou com Abrão, né, que nem era Abraão, o que Deus falou? Sai da sua terra e da sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não falou assim, Senhor, eu só vou se o Senhor me disser o plano, o Senhor me disser o lugar que eu vou dormir, o Senhor colocar combustível no meu carro. Ele falou, vai, vai, vai. O que o Senhor está dizendo para nós nesta noite? Ei, vocês são igreja e você sabe que a palavra igreja é chamados para fora, não é chamados para dentro. Um lugar de paz é um lugar onde nós mostramos lá fora para as pessoas que a nossa igreja física é um lugar de paz. Semana que vem essa igreja tem que estar lotada, sabe por quê? Não é porque nós teremos um visitante que irá trazer a palavra, não. É porque você entendeu a palavra e você vai convidar alguém. Para quê? Para viver um lugar de paz. Semana que vem nós receberemos os nossos jovens aqui. Quem já recebeu jovem, a gente já fez 3 ou 4 acampamentos, esse é o 4º acampamento. Todos os nossos acampamentos no último dia, os pais vêm, pais que não congregam. Pais que falam, mãe, vamos para a igreja e não vou, mas eles vêm nesse dia porque eles vêm receber o filho deles e eles esperam receber o filho deles transformados. Então eu quero te dizer, convide pessoas, para quê? Para chegar aqui e ver você transformado. Não só os nossos jovens, mas você está transformado. Você está transformado pela palavra. Essa palavra cura, essa palavra liberta. Essa palavra nos traz a presença de Deus. Essa palavra nos coloca em movimento. Essa palavra nos mostra a rota que nós devemos seguir. Essa palavra, enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos andando, o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos dizendo. E eu quero dizer algo para vocês. É tempo de algo novo para nós nessa igreja. Por quê, querido, que é algo novo? Porque nós já estamos vivendo esse algo novo. Não é algo que ainda vai acontecer, se você não viu, é algo que está acontecendo. Já está acontecendo, já está acontecendo. Já está acontecendo. Os nossos filhos não são mais os mesmos. A nossa família não é mais a mesma. Os nossos pais não são mais os mesmos. Nós não estamos vivendo, querido, alheio a tudo que está acontecendo. Nós não estamos aqui como uma torre de Babel. Nós vamos nos unir e vai ser só a gente. Aqui cabe 100 pessoas, então só nós 100 seremos salvos diante do Senhor. Não, um lugar de paz, um lugar de refrigério. Um lugar onde o Senhor nos sustenta, onde o Senhor nos mantém, onde o Senhor nos coloca, nos direciona. O Senhor está nos direcionando nesta noite para um lugar onde nós estamos vivendo o melhor dele. Porque depois disso, Deus chega para Jacó e fala, bem lá na frente ainda, Deus fala, o seu nome não vai ser mais Jacó, mas Israel. Aleluia. Mas é interessante porque a bênção de Abraão, de Isaac, de Jacó e que é Israel, ainda está disponível para mim e para você. Onde você está, querido? Fala comigo, eu estou em um lugar de paz. Estejam atentos ao que está acontecendo. Agora, para finalizar, abra sua Bíblia lá em Romanos 4, 21. Fala assim, o Senhor é bom. Eu vivo em um lugar de paz. Aleluia.
Romanos 4, 21. Quero fechar com esse versículo que fala assim. A partir do 20, na verdade. Contudo, diante da promessa de Deus. Ei, quem tem promessa de Deus aqui, irmão? Quem tem promessa de Deus? Sabe, eu lembrei da minha amiga Patrícia. Eu vou falar uma frase que ela falou. Deus, eu ainda tenho promessa para viver. Aleluia. Te amo, Pati. Aleluia. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você, olha, se coloque diante desse versículo. Contudo, você, meu irmão, diante da promessa que Deus te fez, você não vacilou, você não foi incrédulo, muito pelo contrário, você se fortaleceu na fé, você entendeu a palavra, você viveu a palavra, você pensou, você entendeu, você colocou a palavra em prática, dando glória a Deus. E você ficou o quê? Plenamente convictos. Por isso que eu vim com essa camiseta hoje. Plenamente convictos. Plenamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que Ele mesmo havia prometido. Ei, o Senhor prometeu algo para você. Existe uma promessa na sua vida. Você está vivendo em um lugar de paz. E esse lugar de paz que você vive, Ele está te mostrando que você está permanecendo. E quando você permanece, ei, você tem convicção de que você está, o quê? Plenamente convicto. Você tem convicção que está plenamente convicto, né? Olha a frase que eu falei. Que você está plenamente convicto que Ele, quem? Ele quem? Aquele que fez a promessa. Ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele fez para você. Por quê? Porque nós estamos em um lugar de paz. Não são as circunstâncias, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo aqui. Cada um de nós tem uma circunstância, mas eu quero te dizer, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor está te dizendo, você pode ficar em pé, o Senhor está te dizendo, ei, é tempo de você usufruir do lugar de paz que o Senhor te deu, que o Senhor te colocou, que você está, querido, que você está plantado. Existe algo que o Senhor está se movendo aqui entre nós. E a nossa unidade, ela vai fazer diferença. A nossa unidade vai fazer com que o Senhor se mova. Sabe por quê? Porque nós estamos em um lugar de Betel, a casa de Deus, onde há paz, onde há direcionamento, onde as nossas rotas, elas são colocadas diante do Senhor, onde o nosso coração está no Senhor, onde a nossa vida está no Senhor, onde Ele tem nos dado redenção, onde Ele tem nos colocado como pertencimentos. Você faz parte deste lugar, você está neste lugar daquilo, você está no lugar que o Senhor te colocou. Existem tantas coisas acontecendo, queridos, por causa da fidelidade, por causa da lealdade do seu coração. Ei, o Senhor está te dizendo, eu tenho visto o que você está fazendo, eu tenho visto o movimento que você está fazendo, eu tenho visto o que como você está fazendo. Eu tenho olhado para o seu coração e o seu coração está se movendo. O Senhor está dizendo, ei, não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar, não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. É tempo de usufruirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente pensa, mas o que? Ei, existem promessas que o Senhor está te dando, promessas de paz, para te dar o fim que você deseja, para te dar segurança, para te dar um propósito, para te colocar na rota do Senhor. Sabe, este lugar de paz que o Senhor está falando essa noite, existe alguém no seu coração que você tem desejado que Ele esteja aqui com você. Eu quero que você nessa hora esteja orando por Ele, sabe, fale nominalmente, Pai, obrigada por fulano neste lugar, por fulana neste lugar, sabe, essa cadeira que está vazia aí do
seu lado vai ser preenchido por essa pessoa. Vai ser preenchida por essa pessoa. Porque quando nós convidamos, nós não temos vergonha do que nós estamos vivendo aqui. Porque nós temos um Deus que tem nos restaurado, que tem nos transformado, que tem colocado a nossa vida em movimento, que tem dito para nós: vale a pena confiar, porque nós estamos plenamente convictos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais. Ei, Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Ele é poderoso para cumprir. Então, se você estava desanimado, querido, eu quero te dizer: não é tempo de desanimar. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo para retroceder. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo para ter decisões erradas. Eu não sei você, mas eu preciso melhorar. Aleluia. Aleluia.